Glória a Deus. Diz assim, ó, versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ou seja, Jesus entra nessa cidade e fica sabendo logo na entrada, que tinha uma pessoa muito doente, que era servo de um centurião. O centurião era um oficial romano, que cuidava de 100 soldados, ele comandava. Às vezes era até mais, 200, etc. Mas ele era um comandante de soldados. Ele era um homem também muito rico. E ele era um cara bondoso, ele ajudava a cidade lá. E ele era um cara que, apesar de ser romano, ele tinha simpatia pelo povo de Deus. Por quê? Porque ele chegou a construir uma sinagoga para o povo de Deus lá. Ele ajudava a religião na época, sem ser da religião judaica. Nós sabemos que existem pessoas hoje assim, né, que não são crentes, mas que ajudam a obra, né, que abençoa também o evangelho, que são simpatizantes com o evangelho. Aí versículo 3 diz: ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. É nessas horas, quando a gente começa a praticar o bem, a fazer o bem, a gente tem amigos. É muito importante você fazer o bem, nunca é em vão, porque você vai angariar amigos, você vai obter amigos. E quando ele viu que o servo dele estava doente, quase morrendo, em primeiro lugar, queridos, é que ele teve compaixão do servo dele. Geralmente naquela época o pessoal não ligava para quem fosse servo, escravo, empregado, não estava nem aí não. Vai morrer, tá bom, então vamos ocupando logo outro lugar. Esse não, esse tinha sensibilidade, esse cara tinha um coração bom. Era um convertido sem saber, né? E ele pega e diz assim para os líderes religiosos: por favor, tem um servo meu, eu gosto tanto dele, e ele está tão mal, e eu estou ouvindo falar de Jesus aí, esse profeta, esse que dizem que é o Messias, né, e está na religião de vocês, e que cura. Eu estou precisando da cura agora, não para mim, mas para ele. Dava para a gente fazer essa intercessão, eu intercedendo aqui, por ele até vocês, e vocês até Jesus, que vocês têm mais acesso a Jesus. Tudo bem, nós vamos sim, vamos cuidar disso, nós vamos procurar Jesus. Versículo 4: chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, insistindo mesmo: este homem merece que ele faças isso. Olha como Jesus é paciente. Ele já vem aqui pressionando, né? Olha, presta atenção, Jesus. Esse que vem pedir aqui a cura para o servo dele, merece, viu? Ele merece. Por quê? Vamos ver aí. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus, sabendo que isso acontecia, Jesus, ele tem uma atenção também especial para aqueles que respeitam a igreja, respeita a religião, respeita a fé dele. Vocês se lembram que quando Jesus derrubou Saulo do cavalo, o que foi que Jesus disse para Saulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo disse: eu não sei quem és tu, Senhor. Eu perseguo quem? Eu não estou entendendo. A minha igreja, você persegue a minha igreja. Agora você vai aprender. Você vai ficar cego, você vai penar, e agora você vai pregar e vai morrer pela minha causa. Você não pode confrontar a minha igreja. A igreja pode ser o que for, irmão, mas Deus é com a igreja. Deus é com aqueles que estão e que cuidam da igreja, que apoiam a igreja. E Deus derruba do cavalo aqueles que vêm contra a igreja, como fez com Saulo. Quando Jesus sabe que ele abençoou a igreja, no versículo 5, e amava a nação, o povo de Deus, porque é assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa, que eu noto que na igreja tem muitas pessoas ainda que não têm um entendimento ainda. Vocês sabiam que todos nós, de todas as nações, diante de Deus, Deus pede para a gente orar por Israel? Quem sabia disso aqui, levante a mão.
Orai por Jerusalém, o Salmo diz isso. Então, quem for cristão tem que ter simpatia natural pela terra onde Jesus nasceu. Mas tem muita gente que odeia Israel. Vocês sabiam disso também? Tem gente que apoia a Palestina, os terroristas, mas não quer nada com Israel. E a maioria das nações sonham destruir Israel. Sabe o que é que diz Israel? Desse tamanhozinho aqui, não é destruída? Porque Deus não quis. Deus não quis. Ninguém vence Israel. Milhares e milhares de anos de existência. Agora Israel completou 5.000 e tantos anos. Tem alguém aqui correndo atrás. Viu, irmãos? Quem é que está aqui atrás? É que está forte a zoada. Será que tem culto aqui também? Não. Eu estou tendo uma concorrência dentro da igreja, né? Ou é os gatos e os ratos lá brincando, né? Pode ser também. Uma vez eu vi uma zoada, era um gato. E eu brigando. Quem é que está fazendo bagunça? O gatinho. Né? Lá no meio. Então vamos lá. Vamos continuar. Eu me perdi agora, mas vamos lá. Vamos orar para dar certo. Versículo 6. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Diga glória a Deus. Ele sabia, como oficial, como militar, que só quem podia chegar para o imperador era uma classe de pessoas. Nem todo mundo chegava ao imperador. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. E ele diz: eu não sou digno de estar no teu teto. Por isso que eu mandei os religiosos. Por isso que eu mandei o pessoal da classe sacerdotal falar contigo. Por quê? Porque eu não sou digno que tu entres aqui. Porque tu és Senhor, tu és Deus Todo-Poderoso. E olha a fé dele. 7. Por isso nem me considerei digno de ti ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra de Jesus, irmãos. Não precisa de muita coisa para Jesus operar, não. Eu não preciso fazer campanhas de oração para Jesus fazer, não. Eu não preciso subir um monte com jejuns e oração para Jesus operar, não. Basta apenas uma palavra de Jesus e todos nossos problemas, essas coisas que acontecem, e a doença, e o milagre vai acontecer na nossa vida. Amém? Andar com Jesus é simplicidade, não existe barreiras. Ele rasgou o véu quando ele morreu. Mas hoje as religiões fazem barreiras para chegar a Jesus. Você quer receber sua bênção? Quero. Você vai ter que ter 40 dias de jejum e oração. Você vai ter que participar da campanha do Vale Salgado, sei lá das quantas. Você vai participar da campanha disso, tudo para arrecadar dinheiro. E arrecada mesmo, sem dúvida. Mas para Jesus não entenderam a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus dá sem precisar você se matar para conseguir. Por quê? Porque todo o sacrifício ele fez na cruz do Calvário. Ele fez tudo na cruz. Então, pessoas que dizem que são cristãos e ainda vivem de sacrifício, é porque não entenderam o evangelho da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Basta só uma palavra. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Meu irmão, a gente não vê Jesus se admirando de quase ninguém, mas a gente vê Jesus se admirando de ímpios. Ele se admirou com esse centurião romano, e ele vai se admirar da mulher cananeia também, que fez um apelo enorme para ele, para a filha ser curada. Olha como Jesus destrói toda liturgia religiosa, todos os aspectos e características que a religião coloca. Jesus derruba, Jesus surpreende, Jesus quebra paradigmas demais. É como ele acha, é como ele pensa e é como ele quer. Ele se admirou daquele homem
Que vergonha para os religiosos, que vergonha, né, para aqueles que acham que tem um acesso muito grande com Deus e acham que os outros não têm, que as pessoas não têm. E voltando-se para a multidão que eu seguia, disse: eu lhes digo que nem Israel encontrei tamanha fé. Isso para Israel, que você quando lê isso aqui, aí você passa adiante. Mas Israel é muito orgulhoso. Israel não quer ser comparado com ninguém. Israel, ele é o bonzão do pedaço. Aí Jesus chega para eles, orgulhoso, e diz assim: nem aqui, ó, Israel, eu encontrei uma pessoa como esse romano aí. Irmão, isso é muita coragem. Para ser pastor, para ser de Jesus, tem que ter coragem. Não pode ser fraco, nem molenga, nem fazer média com ninguém, não. Dizer a verdade. Jesus disse a verdade. Eu não encontrei fé como eu estou encontrando de você, desse rapaz aí. Está de parabéns. Ou seja, aprendam a ter fé como ele tem. Como é que eles faziam aqui para ter fé? Liturgias. Não era? Sacrifícios nas sinagogas, no templo. Ele não, ele disse: Senhor, não precisa nem entrar aqui, daí mesmo, tu tens autoridade, eu reconheço a autoridade, porque eu também tenho autoridade. Por reconhecer que tu tens autoridade sobre os céus e a terra, basta uma palavra tua. Diga para você mesmo: basta uma palavra de Jesus, e eu serei abençoado, né? E a minha causa será resolvida, o meu problema será solucionado. O impossível vai se tornar possível. Basta uma palavra tua, Jesus, uma palavra tua. Glória a Deus, aleluia. Ele tem poder sobre os ventos, tem poder sobre o mar, tem poder sobre tudo, porque foi Ele quem criou. Vento, aquieta-te, o vento se aquietou. Ele tem poder, foi Ele quem fez com a palavra dele tudo. Haja luz e houve luz, diga glória a Deus. Amém? Então creia nesse Deus que basta apenas uma palavra para atender a tua súplica, a tua oração. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Aí o versículo 11 diz assim: muitos pastores gostam de pregar do versículo 11 ao 17. Eu disse: eu não posso pregar o versículo 11 e 17 sem antes ver o 1 ao 10. Por quê? Porque diz assim, ó: logo depois disso o quê? Aí eu contei logo aqui para vocês. Vocês estão situados, né? Então já meio caminho dado. Você agora entendeu o que ele quis dizer. Depois disso o quê? Né? Lucas foi quem escreveu esse texto, e ele era médico. Por isso que ele assim vê a parte humana de Jesus. Ele relata a parte humana de Jesus. E ele, como médico, é detalhista. Por isso que ele detalha bem. Então logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Veja, ia dois grupos de pessoas. A primeira eram os seus discípulos o seguindo. Amém, igreja? A segunda era uma grande multidão seguindo quem? A viúva. Um caminho de dor e um caminho de alegria. Um caminho de sofrimento e um caminho de fé e de esperança. Então existe dois tipos de multidão, de pessoas que observam Jesus. E eu vou já falar delas um pouquinho aqui na frente. A diferença daqueles que são discípulos e a diferença da multidão. Mas veja, versículo 12 é? Não, é. Ao se aproximar perto da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Veja bem, no versículo 13 diz que quando ele está chegando na porta da cidade, não chegou nem a entrar na cidade, mas ele chegou na porta, ele viu um enterro de um filho único de uma viúva. O que isso quer dizer? Viúva naquela época não é como as viúvas de hoje. O marido morreu, elas dão glória a Deus às vezes, né? Que ela já tem tudo, um bocado de dinheiro, estão nem vendo. Tanto faz, já trabalham mesmo, ganham seu dinheiro, tanto faz. Quer morrer, bichinho, morra, né? Já estão aí, não está nem aí. Mas naquela época a viúva dependia do marido, pessoal. A viúva dependia do marido e tudo. O marido comandava, quando ele morria era o filho, homem, que comandava. Ela agora está sem nenhuma esperança. Tudo que ela projetava, pensava, foi embora, irmãos. O marido já era viúva, já estava triste, dependendo do filho, um jovem ainda. E o jovem, que era o único que podia
né, sustentá-la, morre também. Acabou a esperança para essa mulher. A situação dessa mulher era triste. Jesus, ele se importa com situações difíceis que a gente passa. Ele não passa desapercebido, ele percebe tudo, ele viu, a Bíblia diz, que ele percebeu que estava vindo um cortejo de dor, de sofrimento. E ele, por ser Deus, já sabia da história daquela mulher. A mulher era famosa, porque uma multidão acompanhava ali. Ela vinha na frente e a multidão atrás, segundo o costume judaico. E todo mundo ali tinha aquela mulher contratada para chorar. Você sabia que até um tempo desse tinha? Se não me engano é carpinteira, coisa assim, o nome que chama. Que elas são contratadas para chorar no velório. Você já pensou? Alguém morrendo na tua família e tu contratar uma equipe para ficar chorando o tempo todo? Naquele programa Garra da Patrulha, eles mostraram lá, né? Os bonequinhos chorando. Ai meu Deus, ele era tão bom. Nem conhecia o cara, mas só para fazer a média. Eu achei engraçado que ele diz assim: ei, aí é da capitaria, tal. Eu disse, é porque meu marido era gente ruim. Ah, entendi, ele não valia nada, né? Exatamente. Aí o bichinho morreu. Ele disse, foi mesmo, foi. Então eu quero contratar aí uma equipe que venha aqui dizer coisa boa, pelo menos no enterro, para ele, pois tá bom. Aí os bonequinhos, só você vendo, os bonequinhos que diziam, oh, meu Deus, né? Ele era tão bom, pagava minha merenda toda semana. Então, essa turma existia, sabe? Eu me lembrei da Vivi agora. Aí eu me lembrei da Vivi, ela foi rir, eu não estava me lembrando. A Vivi é uma bênção, uma mulher de Deus, viu? Eu quase que morro, né? Como vocês sabem, há 2 domingos atrás, foi? 2 domingos atrás eu quase que morro. Aí os irmãos todos se preocuparam, graças a Deus eu agradeço os irmãos, as orações. Aí no outro dia a Vivi foi dizendo assim, pastor, e vai dar certo. Eu acho que foi no mesmo dia, eu acho. Aí dizendo, eu lendo lá, né? Eu disse, poxa, Vivi, obrigado, Vivi, Vivi é uma bênção de Deus e tal. Aí ela disse uma coisa que sem querer, mas acho que ela disse. Aí ela pegou e disse assim, eu vou lembrar do Senhor, de suas brincadeiras, e se eu vai lembrar e eu estou morto? Eu olhei assim, Senhor, eu morri, eu não sei, eu estou lendo morto, né? Porque eu vou me lembrar do Senhor, mano. Eu guardei de lembrança, batei 10 prints, mandei para vários arquivos, porque essa foi demais, né? Eu disse, eu morri, eu não sei que eu tinha morrido, eu não sabia, né? Então a Vivi é uma bênção de Deus, viu? A Vivi é uma benção. Eu disse, Vivi, aí ele disse, pastor, está melhor. Outras vezes que aconteceu alguma coisa, estou, irmã, mas é assim, Vivi, eu estou falando contigo aqui, mas eu morri há meia hora atrás. Ela, o quê, pastor? Aí eu morri há meia hora atrás, mas está tudo bem, diga a Edna, viu, que aqui está tudo bem. Ela, olha aqui, eu não tenho medo não, viu? Fala-me Deus do céu, como é mesmo? Não tenho medo e morrendo de medo. Aí eu faço essas besteiras com a Vivi. Qual é o versículo que eu parei? Agora é o 13. Ao vê-la, que lindo, diga glória a Deus. Ao vê-la, tinha uma multidão ali, mas ele olhou para quem? Poxa vida, aí já diz tudo. Estava uma multidão, porque, irmãos, às vezes a gente está ao lado de muita gente, mas poucas estão próximas e vendo o que a gente sente, não é verdade? Geralmente é o marido, a mulher, né? Um filho, uma filha. Mas a multidão, não, puxa vida, mas vai embora, né? No velório, fica ali, come um biscoitinho, um chazinho, né? Uma vez quase com a garrafa, eu acabo com a garrafa de chá lá no velório, porque é tão gostoso. Mas assim, a gente toma um chá e tudo, fica um pouquinho ali e vai embora, né? Mas a viúva, a mulher, a pessoa, a mãe, seja o que for, fica no coração. A filha, o filho, né? Fica sentindo aquela dor no coração. Por isso que quando Jesus chegou, quando olhou diretamente para ela. Deus olha diretamente para a nossa dor e o que estamos passando. Ele se preocupa mesmo com a gente, viu, irmãos? Você pode confiar. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Hoje é o dia para você secar essa fonte de lágrimas aí que não para de chorar. Hoje é o dia que Jesus está dizendo para você, ó, eu te vi, eu estou te vendo. Não chore, não se desespere não, não se desanime não. Confie, eu estou perto. Quando eu nem fui chamado e eu estou aqui. Veja, a maioria das pessoas chamavam Jesus, não era? Era ou não era? Esse aqui, chamaram ele para ir lá? Não, ele chegou.
E chegou no tempo certo. Existe o tempo certo de Deus para todas as coisas. Ele nem chegou, ele nem entrou na cidade antes. Se ele tivesse chegado 2, 3 dias antes, o menino estava vivo, né? Ele tinha curado de uma doença apenas. Mas não, ele chegou no dia que o menino já ia ser enterrado. Ou seja, a bênção de Deus tem para a nossa vida vem no tempo certo de Deus. Mesmo que você ache que já está tudo acabado, já está desenganado, já está levando para enterrar, ou como Lázaro, já no sepulcro, 4 dias. Mas quando Deus tem seu propósito, tudo se transforma. A Ele venceu a morte, Ele é quem dá a palavra final para a morte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Depois aproximou-se. Veja, ele não apenas vê, ele dá uma palavra para a pessoa se animar, saber que ele está ali, mas ele se aproxima. Glória a Deus. E quando ele se aproxima, ele toca. Não podia tocar em defunto naquela época, não podia. Era impureza cerimonial. Jesus nem ligava para essas coisas. Ele foi lá e tocou no esquife, que não era caixão na época, era tipo uma cama que eles levavam. Até hoje no Oriente é assim. E ele olha para a morte, ele olha para o defunto, ele fala com a morte. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele dá vida onde há morte. Ele olha e diz assim: jovem, eu lhe digo, levante-se. Automaticamente o menino se levantou. Aleluia. Sentou-se. Isso se chama de estabilidade já. Ele levanta e senta. Deus quer que você se levante dessa situação e tenha a calma de sentar e ouvir Deus e agir no momento certo. Tudo no seu tempo. Não se precipite em nada nessa vida. É hora de parar de chorar. Jesus viu. É hora de Deus dar ordem para levantar você nesse problema e tudo. Mas não é hora de sair correndo. É hora de sentar, aguardar a próxima ordem, os próximos momentos que vai ser. E depois que ele sentou, se levantou, sentou, porque se o cara estava deitado há muito tempo e se levantar de vez, fica tonto e cai. Quando eu fui para o banheiro, quando eu estava no hospital, o médico gritou lá de dentro para a enfermeira: vai ver ele lá no banheiro. E eu falo: meu Deus, posso nem urinar, né? Aí a enfermeira: ei, eu disse: o quê? Peraí, eu estou terminando. Não, porque o médico está preocupado que você está muito tempo deitado e fraco e pode ser que caia aí. Eu disse: não se preocupe não, já estou terminando. 1 hora depois eu saí. Sim, aí voltando para cá. E ele começou a conversar. Ninguém dá glória a Deus, vai não ter nada não. Normalidade voltou. Começou a conversar, bater papo, tudo bem. Mãe, não é? Eu estou aqui. A gente não fica assim, né? Perplexo, feliz quando Deus faz algo grande na nossa vida, né, Elza? Quando Deus a curou, estou de volta. O caminho da morte parou. Deus me ressuscitou. Deus me trouxe de volta. E a sensação que a pessoa... Não sei se você já teve sensação de morte. Eu já tive, né? Tive agora recente. Quando eu olhei que a glicose não baixava e no aparelho saiu assim HI é que está altíssima, tão alta que não mede no aparelho. Acredita? Aí eu disse: não, aqui eu vou resolver já. E tomei uma overdose de insulina. Tranquilo, daqui a 20 minutos, segundo a ciência, a medicina, estarei tranquilo. 25 minutos, HI de novo. Tomei mais uma insulina. Quando deu 1 hora, do mesmo jeito, eu disse: ponto, agora vou. Chegou a hora, né? Não tem aquelas brincadeiras, diz o anjinho da morte, né? Que é umas coisas assim, né? A roupinha, eu cheguei. Eu disse: parece que o bicho está perto mesmo para me levar, né? Aí deu
vamos. Aí o Tiago me levou com a Edna. Quando eu cheguei lá, 1h40 já minutos, fizeram HI de novo, altíssima, não baixou nada. E eu tinha tomado muito insulina e sempre baixava. Na hora que eles viram, aí foi que veio o medo da morte. Foi quando eles correram, botaram logo uma fita vermelha, chama aí o cara veio e colocou, tem uma cadeira, não, dá para eu ir, não, bota na cadeira de roda, e começando a correr no salão, disse, eu estou morrendo mesmo, irmão, é tão assim esquisito, sabe, o negócio, se você não estava pensando em morrer, você começa a pensar, quando vê aquela agitação, e abre aí, seu carro, abre aquela porta lá, já empurra ele na cama, desocupa o tanto, eu disse, pronto, chegou, nem deu para ir para a convivência, rapaz. Tinha tanta promessa nessa convivência, né? Aí quando chegou, colocou lá, aí eu deu 2 horas, 3 horas e não tinha baixado. Aí eu suei, sabe por quê? Porque o médico ainda não tinha mandado colocar as bombas lá, né? Com injeta na veia. Não tinha ainda. Eu disse, ô, moça, enfermeira, é assim, eu estou tranquilo, sabe? Mas se demorar mais um pouquinho, não vai precisar de bomba, não. Pode poupar sua bomba aí. Vai precisar do necrotério, de coisa parecida. Ela disse, não, eu vou aperrear lá o doutor. Aí aperreou, eles botaram a bomba. Aí você vai ter que se internar, porque o potássio teu está baixo. Vai ter que também, e o potássio mata. Eu disse, tá bom, e o que é que vai ter mais? Potássio, alumínio, zinco, né? O que é que tem mais aí, né? Aí foi na batalha. Aí eu achei engraçado também uma coisa parecida com a Vivi, foi Tiago. Aí chegou uma hora lá que eles iam internar, e aí a Edna disse, não, então eu vou com o Tiago lá em casa, fazer a comida dele, que ele está com fome, pega alguma coisa e volta, tá bom. Aí era para ter ido lá, e não podia mais ninguém entrar, né? Aí Tiago não conseguiu entrar, aí o Tiago, ei pai, sei o quê? Aí brincou, disse, o Tiago está só pensando que está me olhando pela última vez. Eu tenho certeza que o negão veio aqui só para dizer assim, pai, adeus, viu? Deixa o carro comigo. O Henrique disse que a herança que ele vai dar a mim, o que eu vou dar a ele é o celular. Aí a Lídia disse, eu vou ficar com a casa. Oxe, a casa tem dono. É alugado, Lídia. Tá ruim a herança lá em casa, sabe? Todo mundo preocupado com o que vai ficar, Edna com as contas, né? A bichinha, pô, o negócio tá feio lá em casa, viu? É melhor ficar um pouquinho mais vivo até liquidar tudo, né? E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Diga amém. Vou encerrar dizendo algo também muito importante, está no versículo, quando diz das 2 multidões. Olha que coisa linda. Qual a diferença de discípulo e multidão, queridos? Discípulo, ele é aprendiz, ele é seguidor de Jesus. A multidão, eles só admiram, mas eles não obedecem os caminhos de Jesus. Eles só querem o milagre de Jesus. O discípulo não. Ele segue a Jesus, está perto de Jesus, quer aprender de Jesus, quer permanecer com Jesus, quer lutar pela causa de Jesus, quer fazer tudo por Jesus. Mas a multidão não. Tanto que quando estava com ele ali e recebeu o milagre, no dia da prisão disse, solta Barrabás. A multidão é aquela que está na igreja e não entende nada de Deus, vem para bater um ponto, nas igrejas, né? Mas não conhece a palavra, o entendimento. Sabe? Vivem de uma maneira que não conhece o Evangelho, porque não se aprofunda. Mas você hoje é discípulo ou é multidão? Em que grupo, né, você quer ficar nessa noite? Você é um cara que estuda todo dia a Bíblia? Você tem uma aplicação devocional diariamente? Ou você, quando olha a Bíblia, é somente quando está no culto e mostra o texto no telão? Existe uma diferença, né? De multidão para discipulado. Versículo 16, penúltimo versículo. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a quem? A Deus. Amém. Eu quero nessa noite orar por você, para que a gente esteja sempre confiante em Deus e saber que Deus está de olho na gente. Tudo que passa na vida da gente, Deus sabe. E o melhor, você não precisa nem de sacrifício, Ele vem até o seu encontro. Você não precisa se esforçar para ir, Ele já está. Agora, lógico, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Tenha mais vida de oração,
de consagração, de leitura da palavra. Ocupe mais seu tempo, suas horas, não na internet por coisas bobas, mas na internet com coisas que edificam, como a palavra, estudos, pregações ou coisas do tipo. Procure se envolver com a igreja. Nossa igreja é uma bênção, irmão. A nossa igreja é ativa demais, é a semana toda com coisas. E você se envolver é uma coisa, você dizer assim, não, é bonito isso aí, mas não se envolver é outra coisa. O discípulo está andando com Jesus de lado e se envolvendo. A multidão não, acha bonito, não vai em todo canto de Jesus, mas gosta de assistir. Talvez se naquela época tivesse internet, eles nem estavam perto de Jesus, queriam só assistir de longe, que era mais cômodo. Quanto mais você se envolver com Deus, mais a glória, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Amém? E aprenda que não chores não fique perdendo tempo se lamentando, murmurando, com dúvida, questionando Deus e querendo colocar Deus na parede. Ninguém pode fazer uma coisa dessa. Não chore não, poupe suas lágrimas. O Senhor está aí com você para resolver os teus problemas, para te dar uma solução, né? Para dar um trilho na sua caminhada. Fique em pé na presença do Senhor. Os que querem oração, vem aqui para frente, por favor. Enquanto a Lídia canta uma canção a respeito dessa mensagem, você vai aqui colocar, Senhor, eu estou colocando para ti aquilo que tu já sabes, mas eu quero esse milagre na minha vida, na minha família, sabe? Eu quero esse milagre no meu trabalho, eu quero esse milagre nos meus sonhos, meus projetos. Eu preciso dessa intervenção divina, eu preciso que tu toques. Quem quer ser tocado por Deus nessa noite? Eu preciso que o Senhor toque nessa causa, toque nesse momento que eu estou passando, toque nessa área. Aí as coisas vão se levantar, as coisas vão se posicionar, as coisas vão se resolver. Quando as irmãs oraram, o filho do Jardel se levantou para a glória de Deus. O que é que a oração não faz, né, irmão? O que é que a intervenção divina não faz? Nós não precisamos de provas de Deus não, nós já sabemos que Deus pode. Então nessa noite, peça a Ele tocar nesse esquife que você anda carregando na sua vida. Bom, cubra suas cabeças, por favor. Enquanto está ajeitando o som aí, vá pensando, né, em áreas da sua vida, em coisas da sua vida que precisam ser consertadas, tocadas por Deus. Muito bem. Jamais te esqueci.
Deus, tremendo. Quantas vezes, ó Pai querido, nos estamos, Senhor, ó Deus, como aquela viúva, Senhor, a esperança se foi, a razão se foi, nos sentimos, ó Pai querido, tão cabisbaixo. Oh Deus querido, o cenário, Pai querido, ficou tão adverso para as nossas vidas. Oh Deus, te louvamos, ó Pai, porque Tu estás, ó Pai, nas nossas vidas. E assim como aquela mulher teve aquele encontro com Cristo, eu creio, Senhor, ó Deus, que nesta noite fomos impactados, ó Pai, a perceber que não estamos só. A esperança reluz na minha e na sua vida. A luz no fim do túnel se clareia para mim, para você, meu irmão. O Senhor está contigo nessa jornada da luta da tua vida. O Senhor se apresenta. Ele tem visto o teu choro, Ele tem visto as tuas lágrimas. E essa palavra de Lucas 7. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, porque nós não estamos só. Vidas que estavam chorando, dizendo: Senhor, fala comigo. Oh Deus, fala comigo, ó Pai, porque eu não estou conseguindo encontrar mais saída. Eu não estou conseguindo, Senhor, encontrar uma solução. Fala comigo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, ó Deus, porque eu creio que o Senhor falou com vidas nessa noite. Eu creio, Senhor, ó Deus, que o Senhor falou com vidas nessa noite. Oh Deus, e é por essa e tantas razões, ó Pai, que nós louvamos, clamamos, enaltecemos o Teu nome, porque vemos, ó Pai querido, o Teu detalhe em cuidar das nossas vidas, em se revelar às nossas vidas, em se revelar para esta irmã, para este irmão. E nesta noite, ó Pai, percebemos o quanto que o Senhor tem guardado e cuidado das nossas vidas. Opera, Senhor, de forma tremenda em cada vida que se encontra aqui nessa noite, que veio aqui, Senhor, a receber, Senhor Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor Deus, clamando e apresentando a minha vida, clamando e apresentando a minha situação, o meu lar. Opera, Senhor, segundo a grandeza da Tua misericórdia sobre essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós choramos e pela fé te agradecemos. Amém e amém. Aleluias. Meus irmãos, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Deus possa abençoar mais e mais, irmãos, a sua vida. Vamos ficar em pé já, nós vamos encerrar. Levante sua mão, suas mãos. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada vida, e quem crê diz amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus.